Olá, boa noite, meu querido irmão. Você tá bom, queridão? Tudo bem, tudo jóia. E você, Privilégio tudo estar bom? aqui. Privilégio estar aqui no nosso 26º episódio, né, Paulo? Neville de É, novo está dando aula, nos traindo aqui com a sua ausência, canalha. Ele estava para dar aula amanhã, mas aí anteciparam, ele não teve como negar. Mas está aqui no espiritual. Sejam bem-vindos aí ao nosso 20º. Pô, Paulo, 26 programas já, hein, cara? é, Ultrapassamos um quarto da centena já, sem olhar, falhar. se for olhar mês a mês, dá mais de 2 anos, né? É verdade, cara. Toda semaninha aqui. E hoje é um dia especial, né, viu, Paulo? Hoje é um dia especial porque nós estamos aqui. Esse é um programa que é um pouco mais extenso, uma hora não vai dar para a gente falar do assunto que nós temos para falar. E nós estamos aqui com a generosidade, a competência e o arcabouço de histórias para contar, que é o Sérgio Loyola. Ele trabalha na termomecânica, tem uma função na termomecânica, ele vai explicar direitinho, ele vai se auto-apresentar, e nós vamos discorrer sobre o que o Sérgio faz lá, mas principalmente o nosso objetivo é fazer um programa in memoriam e efetivamente valorizando um personagem que é um ícone para mim. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, embora vivi enquanto ele era vivo, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A história do professor, eu diria, o pessoal chama ele de doutor Salvador Arena. Vamos falar da história dele aqui hoje, a partir do nosso interlocutor e conectador da história do doutor Salvador Arena, Sérgio Loyola. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso Repaginar. Como vai, meu querido? Você está bom? Olá, tudo bom, Orlando? Como é que está, Paulo? Muito boa noite a vocês, muito boa noite a todos os... Como é que a gente fala na internet? É telespectadores também? Web espectadores. Web espectadores. Web espectadores e web espectadoras. Muito obrigado pela sua presença, né? E já de antemão, muito obrigado pela sua paciência de nos escutar, né? E na confiança aqui das histórias, né? Porque realmente o Dr. Arena é uma personagem, uma personalidade que é quase real, né? E é sempre um prazer verdade, falar das histórias dele, que na verdade, Orlando e Paulo, são praticamente um novo manual de administração e de gestão, né? A gente vai tentar discorrer um pouco a respeito disso. É um cara absolutamente, é um ícone mesmo, né? Mas deixa eu começar apresentando você. Sérgio, mostre-se para a plateia. Quem é você? Qual é que é a sua função na empresa? Conta um pouquinho de você primeiro. Muito bom, legal. Na verdade, a minha função ela diz mais respeito à Fundação Salvador Arena. Nós temos uma empresa do setor privado, líder nacional na transformação de metais não ferrosos, do cobre, bronze e latão, e de um outro lado, a Fundação Salvador Arena, né, que foi instituída pelo Dr. Arena, né, era engenheiro politécnico, instituiu a fundação já em 64 para dar continuidade a ideais, a entendimento que ele tinha de desenvolvimento social e econômico para o país. Então, ele já tinha uma visão bastante avançada. Então, eu sou funcionário da Fundação Salvador Arena, minha função, eu sou gerente de desenvolvimento e promoção social, é um nome grande, bonito, comprido, é bonito. É porque tem bastante coisa que a gente faz, assim como todos os companheiros comporta tudo isso. E nós interagimos também com a empresa. Na verdade, a fundação, qualquer relação TM, né, a gente carinhosamente chama de TM, fundação e TM, né, a fundação ela é a proprietária da empresa. Então, é um pouco diferente de fundações que são ditas empresariais. Você tem uma empresa, uma corporação, ela institui uma fundação corporativa, social, ou de acordo com diversos temas, causas que se propõe a defender, né? E, em geral, não é sempre, há exceções, mas, em geral, o que nós temos? Nós temos um percentual da receita das empresas que formam um lastro para a fundação e também captam muitas vezes recursos com outros parceiros.
A Fundação Salvador Arena, ela é um pouco diferente porque ela trabalha com 100% de recursos próprios, né? E ela é a única, né, acionista da empresa e das outras empresas que compõem um grupo, tem um grupo econômico, né, fundação, porque isto foi deixado em legado pelo Dr. Arena ainda em vida. Olha, Paulo, que é muito interessante, a gente gosta, né, a gente sempre enche a boca porque realmente é um caso sui generis, né? Ele, em vida, ele destinou 100% do seu patrimônio para a fundação. A fundação ela foi criada com 30% do capital acionário da empresa, né? Aí permita-me um parênteses, né? O que é uma fundação? Uma fundação, ela é a vontade de um fundador. O fundador ele tem um desejo, uma vontade, pode ser do mais inusitado possível, é a sua vontade. Ele institui uma fundação e quem autoriza o funcionamento reconhece ao Ministério Público. Isso faz parte de uma legislação de 1914 já, né? É papel do Ministério Público velar, cuidar, fiscalizar, orientar. Isso que significa o termo velamento. É um termo cunhado por Rui Barbosa, né, que está na nossa Constituição, em 1914. Então, o que é uma fundação? Ela é uma vontade de um fundador que precisa ter um lastro financeiro, um lastro econômico, para que esta vontade se materialize. Não é? Então, a fundação ela foi instituída em 1964, com 30% do capital acionário, e um ano e pouco antes do falecimento do doutor Arena, que foi em 98, ele já deixa em testamento, no estatuto, a destinação de 100% do seu patrimônio pessoal, que era constituído do quê? Os outros 70% do capital acionário, né? Mais aluguéis de imóveis, outros investimentos, outros negócios, e nesse momento a fundação ela passa a absorver todo esse patrimônio. Por isso que a Termomecânica é propriedade da fundação, e só para não me estender mais... Ao contrário do que qualquer outra organização poderia pensar. Quer dizer, é a única fundação que hoje proprietária da organização que afundou, afundou no sentido de tê-la fundado, né? Não de afundar. Exato. É proprietária integral, né? A gente tem outras fundações muito potentes, com trabalhos extremamente significativos, né? Que são parceiros nossos, as fundações, mas onde essas fundações não detêm integralmente todos, né? Há alguma outra, mas eu acho que o caso mais sui generis, né? Só para encerrar esse raciocínio que eu acho importante, que é o seguinte: todo empreendedor ele investe seu capital, seu patrimônio, seus recursos para instituir uma empresa, desde que o mundo é mundo. Esperando o quê? Um retorno. Esse retorno, ele é o quê? Ele é financeiro. E esse retorno, ele pela natureza de qualquer empresa, isso não há pecado algum, por isso é o motivo pelo qual o empreendedor investe. Ele quer o retorno para lhe remunerar. Remunerar a si ou remunerar o acionista, que são os proprietários da empresa, né? Então, a finalidade de qualquer empresa, por mais que ela tenha as suas políticas ESG, responsabilidade social, se não houver a sua finalidade, ela deixa de existir. Natural. Quando a fundação passa a ser a única acionista de todo o capital da Termomecânica e demais empresas, outras que foram criadas, olha só, a finalidade da empresa econômica deixa de ser fim. Ela passa a ser meio. Passa a ser meio, né? Onde você encerrava a sua finalidade gerando lucro, gerando receita, gerando valor para remunerar o proprietário, o acionista, passa a ser meio não de concentração de riqueza, mas de distribuição de riqueza. É muito louco isso, cara. A lógica ela é invertida. Não é mais uma lógica de concentração, é uma lógica de distribuição. E aí é difícil a gente trabalhar com esta lógica. Não. E veja, deixa eu começar aqui, nós temos um bate-papo longo, deixa eu começar por aqui, quem nos está assistindo,
e o próprio Paulo, que não conhece dessa história um pouquinho. Vamos começar falando da termomecânica primeiro e mostrar como é que era a relação do Salvador Arena e as histórias peculiares com relação aos seus colaboradores. A termomecânica começou em quando, Sérgio? A termomecânica começou em 42. 1942. Quer dizer, faz bastante tempo. Ele é um imigrante, ele veio da onde? Olha, ele nasceu em Trípoli, na Líbia, quando ainda era uma colônia italiana, portanto a sua cidadania é italiana. Ele nasceu em 1915 e veio com 5 anos para o Brasil com os pais. Não tinha irmãos, né? E ele foi se alfabetizar, olha que interessante a diferencial, ele foi se alfabetizar em português e tudo com 10 anos de idade. Com 21 anos, ele se forma na Poli, engenheiro politécnico. Engenheiro politécnico, isso eu sabia. E ele então, era filho único dos pais? Seus pais morrem cedo, não? Eles morrem, ele ainda era jovem quando os pais morreram, né? Ele trabalhava... ele trabalhou antes de instituir a fundação, a Termomecânica 42, ele trabalhou na Light. Né? Eu acho que vocês não tinham nascido ainda, existia uma empresa de energia no país. Né? Seu pai te contou, né? No Rio de Janeiro, acho que ainda está, não está? A Light, né? A Light inglesa, né? Então ele trabalhou com o engenheiro Billings. Fez a Billings. Olha que interessante. Aí ele sai, ele se desliga da Light e recebe uma indenização de $200. Com $200, ele monta a termomecânica. Que fazia o que no início? E por que termomecânica? Isso é interessante. Né? Porque, bom, ele era engenheiro politécnico da área de mecânica. Quer dizer, ele funda a TM já como engenheiro politécnico. Sim, ele já depois engenheiro politécnico, ele já havia trabalhado já com Billings já como engenheiro. Paulo, engenheiro politécnico... Com 40 anos, viu, Orlando? Com 40 anos que ele começa a montar um império. Com 40 anos. Engenheiro politécnico, Maluf é engenheiro politécnico, Sim, Mário Covas é engenheiro politécnico, Salvador Arena é engenheiro politécnico, e tem muitos ícones muitas pessoas que saíram de lá. Ou seja, essa escola produziu pessoas muito importantes. Salvador Arenas não é uma exceção a isso. Aliás, ele é um ícone na Poli, né? É um ícone na Poli, como vários setores ligados à engenharia. Você sabe que aqui em São Bernardo do Campo nós temos uma faculdade tradicional, que é a FEI, né? E Salvador Arena tem um prédio chamado Engenheiro Salvador Arena, que é o prédio dos laboratórios. Ele que construiu o prédio, ele doou para a FEI. Aliás, ele tinha investimentos na área de educação, porque como a gente estava dizendo, ele tinha uma ideia de desenvolvimento social e econômico para o país. Então, o olhar dele não era atender especificamente nichos, e é lógico que isso é muito importante, e pelo amor de Deus, nós temos que fazer isso, mas o olhar dele era um pouco diferente. Não, mas vamos construir esse conhecimento que é bacana. Deixa eu só apresentar aqui, Cláudio Marcelino aqui, seja bem-vindo à nossa live, muito obrigado. Joaquim Desidério também, dando o privilégio da sua presença aqui conosco. Agora aqui também chegou, quem mais chegou aqui? Que até eu já coloquei aqui, Nicole, como vai, Nicole? Seja bem-vinda, dando os parabéns aí ao amigo Sérgio. E a Nicole está falando que também lembra da Light. E as pessoas que quiser escrevendo aqui, vão escrevendo. Mas vamos lá. Ele fundou, e a TM, qualquer história, por que é termomecânica? Sim, então, na verdade, ele iniciou com uma fábrica de fornos de padaria na Moca. Né? E ele juntou o quê? Ele juntou conhecimentos de mecânica com conhecimentos de termodinâmica. Então, ficou termomecânica. E é curioso, porque ele foi o primeiro produtor de fornos de padaria com a matriz a gás. Né? Porque os fornos de padaria aqui no país, em São Paulo e tudo mais, eles eram a carvão e lenha. Então ele foi a primeira aí ele começa, contam as más línguas, ou as boas línguas, não sei, mas provavelmente nós não conseguimos ainda documentos disso que comprovassem, embora muito gentilmente
o pessoal do Grupo Pão de Açúcar buscou, é o primeiro forno de padaria a gás, né, do Pão de Açúcar, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Certamente ele era da Termomecânica. Mas é isso aí. Agora, ele se movimenta, né, nisso daí, e aí ele começa uma grande prosperidade. Então, aí, quando que ela então, ela muda para ser uma das mais expoentes organizações do segmento de cobre? Em que momento ele muda isso? Olha, isso é bem bacana, viu? Bom, em 42 ele funda, né, a Termomecânica na Moca, mas o que ocorre? Qual é o nosso tempo histórico naquela época? Estava encerrando a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? O que ele faz? Ele adquire, né, do Parque Industrial Americano, que estava se renovando a partir da Segunda Guerra, e então ele adquire um conjunto de equipamentos e máquinas de metalurgia mais pesada, né, num leilão, e ele teria vindo aqui para conhecer, acompanhar. Ó, mais uma fã aí, ó, Carla Regina Brevilieri, Gregório, Carlinha. Mas imagina, olha. Vai ter um monte de gente aqui. Desponta. Né? Depois conta uma história do parque. Né? Mas, enfim, então ele vem visitar a fábrica da Mercedes, aqui em São Bernardo, que fica, né, oposta aqui na Anchieta, aqui da gente. Ele descobre uma região de chácaras e começa a montar o parque industrial da Termomecânica aqui, e muitos equipamentos, né, essas histórias são fantásticas, porque muitos equipamentos, eles não estavam completos, mas ele montava, ele criava outras máquinas a partir daquelas máquinas. Existe uma máquina de transformação que existe só 3 no mundo, né, e uma delas ele projetou e construiu na fábrica, que é a prensa 7000, que prensa 7.000 toneladas de metais de uma vez. Né? Então contam algumas pessoas, tem muitas histórias, algumas das histórias que contam, né, que ele teria ido com uma equipe para o exterior, conhecer as outras 2, ele achou que era muito caro, é um absurdo, então ele vem, projeta a máquina, constrói aqui e funciona até hoje. Né? É uma das peculiaridades dele. Né? Ele era um engenheiro brilhante, acima de tudo, né? De formação, mas não tinha herdeiros, né? Ele nunca se casou, nunca teve filho. Não teve filha, se casou, esteve casado durante pouco tempo, um ano e pouco, não me recordo exatamente, mas separou-se e veio a falecer a sua ex-esposa. Então, a partir daí, ele não constituiu novamente um matrimônio, né, vamos dizer assim, né, e porque a vida dele dedicada, não sei se dá para falar que ela é especificamente dedicada à fábrica, ele pensava Brasil, pensava desenvolvimento do país. Ele dizia o seguinte, falou assim, olha, precisamos formar técnicos altamente especializados. No futuro, faltarão técnicos. Precisava muita inteligência, né? Inteligência nacional para exportação. Né? E aí tem histórias magníficas. A própria fábrica, né? Na fábrica ele construía os móveis da sua casa, na fábrica ele desenhava, projetava, a gente tem vários objetos de decoração que ele projetava e construía na fábrica. 2 iates. Essa história é fantástica, Orlando, Paulo. Deixa eu contar isso para vocês, porque é fantástico. Tem várias histórias, eu vou chamar a atenção de Mas eu vou me chamar. Tá bom, pode contar essa história. Pode contar, Muito bem, olha, ele tinha uma casa, né, a casa ainda existe, em São Sebastião, né, lá naquele pedaço da Ilhabela. E o único hobby dele era pescaria em alto mar. Era o único. E carteado, ele gostava de jogar um baralho, recebia inclusive Maluf, você está falando Maluf, Mário Amato, eram amigos dele. Embora ele não fizesse parte da Fiesp, não fizesse parte do Ciesp, né? Aí tem uma história interessante, somente na época do movimento sindical aqui, depois a gente pode abordar, né? Mas o hobby dele era esse. Então ele desceu, ele comprou um barco pesqueiro, né? E ele navegava lá pelas aquelas ilhas do arquipélago de Ilhabela. Então não sei se vocês sabem, né? A Ilhabela é constituída de um arquipélago, são diversas comunidades isoladas naquela região. E lá ele sensibilizava, porque as famílias não tinham água potável e energia elétrica. Então, o que ele faz?
ele manda, né, os empregados, ele pede para os empregados descerem sistematicamente, construir cisternas de água e instalar geradores nas comunidades isoladas. E havia o problema dos atravessadores da produção de peixes lá na região, porque eles não tinham como armazenar. Então, quando tinha uma produção maior, né, eles ficavam com excedente, para não estragar, eles acabavam vendendo a preço de banana. O que ele faz? Ele doa o barco pesqueiro para os pescadores, para a Associação de Pescadores, constrói uma câmara frigorífica e uma fábrica de gelo, e passa a comprar o excedente dos peixes para servir aqui na fábrica para os empregados como meio de contribuir. E aí ele começa a projetar o primeiro iate dele, que é o Paura 1. Né? Então ele também aí são algumas histórias também, a gente vai montando, a gente vai escutando, né? E, bom, obviamente ele vai para o mercado, só que no mercado não tem a qualidade que ele entende que tem que ter, nem a segurança, nem tem confiança. Então o que ele faz? Ele projeta o iate, inclusive a mobília, a madeira, tudo, e constrói. Nós temos aqui diversas fotos e imagens do Paura 1 sendo construído na fábrica, em seguida o Paura 2, e saía com os amigos aí para pescar em alto mar. Essa história eu já ouvi falar, mas vamos contar algumas histórias, Sérgio, para o Paulo depois começar a ter massa crítica para fazer as suas perguntas, que vai cair a boca dele, mas vamos contar algumas histórias da relação do Salvador com os seus colaboradores. Então, algumas histórias, vou contar aquelas que eu conheço, por favor. E você explora elas, né? Primeira característica, o Salvador Arena observa que os seus colaboradores bebem a sua pinguinha lá fora. Ok? O que ele faz, Sérgio? Então, obviamente, ele manda embora, demite. Só que não. Né? Só que não. O que ele faz? Ele manda construir, né? Ele produz, né, alambiques e depósitos de cachaça, né? E compra cachaças de melhor qualidade, obviamente, né? Do que poderiam estar, e coloca dentro da fábrica. E as pessoas podem beber cachaça. E as pessoas podem beber cachaça. E é brilhante, brilhante. Por quê? Porque o que seria natural, especialmente naquela época? Ora, você está chegando aqui com alteração. Primeiro, você tem riscos de acidente. Ele era neurótico com segurança. Neurótico com segurança. Né? Então, você tem esse aspecto. Mas você tem também uma sensibilidade cultural. Especialmente naquela época, é natural, faz parte da cultura. Então, olha só que brilhante. Ao invés de você trabalhar numa perspectiva de punição, você reconhece, né, essas características, coloca a cachaça para dentro da fábrica, porque ninguém vai encostar o cotovelo lá na mesa e ficar bebendo. Ele vai tomar a sua canjibrina, a sua marafa, a sua pinga, a sua cachaça, a água que o passarinho não bebe, a branquinha, né, e tudo mais, e vai se alimentar, ou seja. E aí ele consegue regular isso sem usar de uma situação violenta. De uma coerção, de uma punição. De uma coerção. Isso perdurou durante muito tempo depois que ele morreu, inclusive, não é? Sem dúvida alguma. Eu me lembro que eu estava dando aula ainda lá na Thermon, pouco tempo antes ainda tinha a pinguinha lá. Hoje não tem mais. Não tem, já faz bastante tempo, porque, na verdade, a fábrica ela foi passando, né, depois do falecimento do doutor Arena, né, a doutora Regina Celivenâncio, a nossa presidente, né, presidente da Termo, presidente da Fundação, né? Aliás, isso aí tem um fator peculiar, interessantíssimo, como a gente está falando de gestão, né, de aspectos, né, da primazia da gestão. Olha só, quando ele morre em 98, quem é que assume os negócios? Calma, eu vou falar nisso, cara, surpresa ainda. Vou dar spoiler. Muito bem. Eu vou chegar lá, porque isso aí é outra pitoresca situação. Ok, mas o que acontece? Vários jovens, né, isso há muitos anos, vários jovens começam a ingressar na fábrica. Né? Hoje nós trabalhamos com 5 gerações dentro da fábrica.
né? Os aprendizes, os estagiários, e aí houve uma decisão importante e relevante do Conselho Curador da Fundação, da nossa diretoria, de falar, não, olha, nós não podemos expor, né, jovens e adolescentes, porque já mudou, olha só, o acompanhamento do tempo histórico em que a gente está. Há uma modernização, né, e isso é uma característica importante da Telemecânica e da Fundação. Outra característica que eu queria que você comentasse, Sérgio, como é que é a gestão dele com o alimentar-se do colaborador? É verdade que ele não admitia pratos sendo devolvidos no restaurante quando tivesse algum tipo de resto, e ele punia isso de maneira eficaz, assim, ele demitia pessoas que recorrentemente deixavam o prato não limpíssimo? Ele demitia, então nós temos aqui a máxima, né? Agora a gente não tem mais isso escrito, mas, assim, mas a gente já ouvia até em outros restaurantes, né? Coma à vontade, né? Mas não desperdice. E ele fazia questão de comer. Aliás, ele tinha uma preocupação enorme com a questão não só do encher da barriga, mas da nutrição, da qualidade. Então, a gente tem aqui, nós temos um centro de documentação, memória e referência, com bilhetes que ele publicava nos painéis, comentando sobre o ovo, as características, as propriedades do ovo, da garapa, né? Sabemos que vários de nós apreciamos a garapa, caldo de cana. Mas cuidado, observe o local onde está sendo imprimido o bastão de cana para observar a higiene, porque é sabido que locais desse tipo, sem higiene, são berçários de barbeiro. O barbeiro o mosquito. Então, ele chamava atenção para isso, para os alimentos crus em relação aos alimentos, as verduras cruas em relação às verduras cozidas, e o comer. E o comer é comer bem. Bem. Né? Bem. É verdade que nos intervalos antes do almoço, havia coffee breaks assim nos intervalos, e esses coffee breaks eram servidos banquetes assim para as pessoas, onde tinham salgadinhos, coisas mais interessantes? Ou isso em momentos especiais, específicos, sempre tinha. Na verdade, tem várias questões. No Natal ou algumas festividades, ele permitia que as famílias viessem almoçar com os empregados. Natal, Ano Novo, aí aquele almoço de Natal, né, para os filhos. Então, eu posso, não sei se é correto dizer assim, mas eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha, né, o Paulo, né, Orlando? Dizer que quem inaugurou, né, o Open House foi o Salvador Arena. O Open House, né, onde os empregados vêm para dentro da fábrica. Quem inaugurou o Open House, né? Não estou afirmando, né? Mas lógico ele já fazia isso há muito tempo atrás. Década de 60, né? Década de 60. E promovia as campanhas, né, Orlando? As campanhas do Adote um Desempregado. Né? Então, também vocês não eram nascidos nessa época, 72, década de 70, houve uma grande crise do petróleo, né? E outras épocas também. Então, uma carestia muito grande, um nível de desemprego altíssimos, né? Então, cada empregado podia cadastrar e apresentar uma pessoa que daí do sua confiança para receber cestas básicas. Essas cestas básicas, elas eram montadas no galpão. Presta atenção. Como é que era a cesta básica? A cesta básica era assim, uma pessoa ela não levava, que é 90 quilos, 80 quilos. Vinha caixas de frango, vinha peças de carne, peças de queijo, mussarela, sacos de feijão, de arroz. Era impressionante. Então havia para quem que não trabalhava na empresa. Para quem não trabalhava na empresa. E quem ajudava a montar e quem ia cadastrar eram os empregados. Eram os empregados. Então daí a gente vê que ficou marcado, ficou um caráter cultural dos empregados e da empresa, e por conseguinte da própria fundação, da questão do altruísmo, né? Ele tem um texto muito bonito que fala do altruísmo, né? da cooperação no reino animal, né? Que as espécies elas permanecem não por serem mais fortes, mas porque as que melhor cooperam entre si. Você tem o caso do morcego, né?
até o caso do morcego, tem um texto belíssimo dele aqui no nosso site, aqui na biografia dele, que as pessoas depois podem acessar e baixar. Ele tinha uma preocupação com o ser humano impressionante. Ele conhecia o nome dos empregados, os parentes dos empregados. Ele conhecia, tinha uma relação muito próxima, muito próxima. Né? É verdade que ele morava na empresa? Ó, sim e não. Sim e não. Ele tinha um apartamento na empresa, passava muitas vezes na empresa, mas ele tinha uma outra casa aqui em São Bernardo do Campo e uma casa em São Paulo, que eram as residências mais recorrentes dele, né? As residências mais recorrentes. Mas tinha um apartamento aqui montado do lado da sala de trabalho dele. Várias vezes ele dormia aqui, né? Temos o Arena Móvel, aliás, 2 Arena Móveis, né? O Arena Móvel, o que era? Quando ele estava já de muita idade, com 80 e poucos anos, né? Ele faleceu com 83 anos em 98, ele mandou cortar um Fusca. Tem lá esse carro ainda? Tem o Arena Móvel. Né? E aí contam que ele vinha muitas vezes à noite, acordava, né? Eu fico imaginando como é que era a cabeça desse homem. O que passava na cabeça dele? Né? Como ele olhava para as coisas assim lá para frente e como é que ele educava dentro daquele... Conta para gente, Sérgio, a história do cara que viu o paralelepípedo lá. O que ele fez? Então, isso é uma outra história bárbara, sensacional. Também, olha, me contaram que é assim, não sei se é verdade, mas eu só sei que foi assim. Né? Porque na saída da rua, da fábrica, né? Aqui então a fábrica a gente chama de rua, né? Essa rua de saída, rua de trânsito, era paralelepípedo, havia um paralelepípedo solto, né? E passou um rapaz e viu o paralelepípedo solto, né? Para cima projetado, ele pega o paralelepípedo e coloca para o lado, né? Encostado, né? E parece que ele passava por ali e viu aquilo e ele ficou curioso e mandou chamar o rapaz no outro dia, né? O rapaz já saiu com medo, falou, você é demitido, né? O que será que eu fiz? A doutora Arena que falou comigo, né? Falei assim, o rapaz, vem cá, o que aconteceu aqui? Por que não tinha um paralelepípedo lá? Assim, tinha, doutora Arena. Assim, mas por que você tirou do lugar? Doutora Arena, porque alguém podia cair. Assim, mas por que ninguém tirou? Assim, não sei, doutora Arena, eu tirei porque eu achei que alguém poderia se acidentar, ia prejudicar alguém e podia prejudicar a própria empresa. Né? Ele ganhou um Fusca de recompensa. Ganhou. Agora eu pergunto para você, olha só, Paulo, como é que é a lógica, né, salvadorana? Por isso que eu falo que é um manual de administração. Eu te pergunto se no dia seguinte, nos tempos posteriores, se havia alguma coisa na fábrica fora do lugar. Não é? Aliás, ele tem uma máxima que a gente repete sempre, né? A sociedade. E outra, você tem um aspecto do altruísmo, ele não pensou só em si. Né? A máxima dele é a sociedade que consagra valores altruístas por meio do exemplo e da educação certamente desenvolverá uma natureza humana melhor. Então, uma sociedade altruísta com uma natureza humana melhor, por meio do exemplo da educação, nós teremos uma sociedade mais pujante, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais, inclusive economicamente, mais exitosa, mais próxima. Mais exitosa. Né? Então a gente está falando isso quando? Década de 60. Década de 60. Década de 60. Paulo, Paulo não, Sérgio, conta para nós. Eu estou contando as histórias que eu sei, mas se você lembrar de alguma pitoresca como essa do paralelepípedo, é interessante. Mas, por exemplo, ele remunerava os seus colaboradores muito bem, acima da média de mercado, certo? Todo mundo sempre diz que ganhava muito bem na termomecânica. Todo mundo diz isso. Isso é um fato. De fato, a política salarial era uma questão central para ele. Isso é um fato. Ele dizia, na verdade, tem até na sua biografia, ele dizia que aprendeu com Ford, né? Assim, remunere bem seus empregados e poderá conversar com eles. Né? Lógico, a gente tem que ler tudo isso também lá no tempo histórico, mas a gente sabe que a remuneração não é o único fator de retenção de empenho, especialmente hoje. A gente está falando de uma época em que as pessoas queriam entrar e se aposentar
né, passar 30, 40, 50 anos numa empresa, se aposentar e trazer o filho para fazer a mesma coisa. Então, também desse tempo histórico, a gente sabe que a remuneração não Sempre é foi muito a exemplar. principal. Mas é que eu acho que a maneira, o Orlando, como ele manejava essa premissa, ela era sempre com sabedoria, né? Porque também havia um fator de liderança dele que era fantástico, ele é extremamente conhecido no ABC pelo movimento sindical. Mas vamos lá, olha, Salvador Arena, desde a década de 50, final da década de 50, ele já compartilhava lucros para os empregados. Década de 60, ele já pagava regularmente 13º. A legislação do 13º salário é de 63. E quando que ela passou a, de fato, ser incorporada pela sociedade enquanto um direito? Mas ele já fazia isso. E assim ele compartilhava, né, o lucro, né, e o sucesso. Então, a cada novo projeto vinham prêmios. Então, houve anos em que ele pagou de PLR, nem chamava assim naquela época, né? Houve anos em que ele pagou 12 salários. A mais. 15 salários a mais. 18 salários a mais. 23 salários a mais. 28 salários a mais. Mas não é salário mínimo, é o seu salário vezes 28. Salário do cara a mais. Caramba, esse negócio é realmente surreal. Agora, tem uma história pitoresca, eu não sei se eu tinha conversado com você, que é a questão do movimento sindical. O movimento sindical, né, final da década de 70, início dos 80, o pau comendo aqui no ABC, em São Bernardo do Campo, especialmente, berço dos sindicatos metalúrgicos. Né, os sindicatos metalúrgicos, então, diretoria, iniciava o dissídio coletivo em São Bernardo do Campo, obviamente, pelos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, né? Desculpe por esse lapso, né? Mas na termomecânica. Então ele recebia a diretoria, né? Ele recebia a diretoria dos sindicatos metalúrgicos, e aí ele perguntava: olha, o que vocês estão pedindo? Né? Assim, companheiro, né? Possivelmente, possível não, era ainda o metalúrgico, né, Luiz Lázaro da Silva, companheiro do Salvador Arena, estamos reivindicando tantos por cento de produtividade, tantos por cento de infração, tantos por cento de reposição salariais, estamos reivindicando isso. Como é que Salvador Arena negociava? Assim, olha, sindicato é o seguinte: eu vou pagar tudo isto para os meus empregados e mais 5%. Você não me enche o saco? E aí saía o sindicato metalúrgico, atravessava a Anchieta, ia para as montadoras e o sindicato, qual que é a reivindicação? Companheira montadora, estamos reivindicando tantos por cento de produtividade, tantos por cento de peso da inflação e tudo mais. Olha, nós podemos pagar 5% disso. Opa, pera um pouquinho, uma companheira do Salvador Arena, ele paga 5 a mais, vocês vão pagar 5 disso? Né? Então você percebe que ele não era uma persona muito grata no meio empresarial, não fazia parte do CIESP, não fazia parte do PIA, embora tivesse um rol de amigos. E porque entendiam que ele era um cara meio excêntrico. Porque ele vivia falando de um projeto de desenvolvimento do país que passava pela educação. E que havia a idealização de uma escola, que nós vamos falar já, nós vamos chegar nela. Mas mais do que uma escola, uma unidade de educação, um modelo de educação. A escola ali atrás, olha a escola ali atrás que ele está ali com a imagem. Isso aí é a portaria, né? Isso aí é a recepção. Você vai mostrar o mapa inteiro dela. Mas deixa eu fazer mais uma abordagem aqui, que é importante. Ele também não era... É verdade, por exemplo, que os caminhoneiros que transportavam, eles ganhavam o caminhão depois como prêmio de cuidar bem do caminhão. Os caminhões eram muito limpos. Tem essa história também? Olha, na verdade, essa história eu não escutei. Eu vou levantar essa história que a gente faz uma coleção, né? A gente tem uma coleção. Inclusive, as mais pitorescas são as verdadeiras. As mais que são menos pitorescas não são, porque a gente vai documentando. Que ele valorizava muito que os colaboradores cuidassem, principalmente os caminhoneiros, cuidassem muito das coisas. E, como prêmio, ao final, quem tivesse cuidado, ao invés dele, ele ganhava esse caminhão depois
ou ganhou, alguém ganhou o caminhão? Olha, a preocupação, só para antes de passar para o Paulo e Orlando, olha, essa história ela é maravilhosa. Não é história, é verdade, é verdade. Ele tinha uma preocupação com habitação, né? Habitação é o local onde as pessoas descansam, elas se alimentam. Ele tinha essa preocupação, como eu disse, alimentação, nutrição, onde as famílias se aglutinam, onde elas projetam seus sonhos comuns e tudo mais, né? Nós tivemos aqui um episódio da história, também, eu acredito, vocês ainda eram crianças, né? Como a gente vem vendo, vocês muito jovens, em que houve um sequestro do dinheiro das pessoas, da poupança, né? Sim. Da época de Zé Cardoso de Mello e tudo mais. 1991. A gente sabe que a economia paralisou, né? Ela paralisou. Mas ele tinha crédito indiscutível com qualquer fornecedor. Qualquer um queria fazer. Ele tinha, obviamente, sabia que ele honrava tudo e tudo mais. Enfim, o que ele faz? Primeiro, ele diz para os empregados: não vamos demitir ninguém. Ao contrário, todos os empregos estão garantidos. Mas nós não podemos ficar em casa de braços cruzados. Nós sabemos que vários dos nossos colegas precisam fazer reformas em casa, ampliar as suas casas, torná-las mais seguras, né? Então é o seguinte: quem quiser, faça o RH, né, o DP na época, vai fazer a lista dos empregados que querem se inscrever. Vamos comprar o material, doar o material, e os colegas vão fazer mutirão para colaborar mas ninguém vai ser demitido. Ele usa o tempo para arrumar a casa das pessoas. Para os colegas uns ajudarem. O que ele está estimulando? O altruísmo, a cooperação e tudo. Brilhante. E é só cantar só mais uma, que é fantástica, é da geladeira, né? Tem bilhete aqui, né? A geladeira é fantástica, né? Tem bilhete aqui. Olha, comprei uma geladeira maravilhosa, muito boa, grande. Só que é muito cara. Sei que muitos de vocês não podem ter uma geladeira igual a minha. Mas quem quiser, passe no RH, deixa o nome, né? Eu pago a metade e divido a outra metade por vários meses até você ter uma geladeira igual a minha. É isso, né? Isso é pitoresco demais. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, quem está observando, que nem eu estou pasmo aqui, né? O Pavani tinha me contado mais ou menos as histórias. A gente acredita porque o Pavani, não vou, mas é uma segunda pessoa falando. A gente começa porque hoje a gente busca, as empresas buscam essa cultura que a gente chama de cultura de cultivo, colaboração de cultivo. O que é? A cultura do cultivo à marca, o desejar trabalhar na empresa, o amar estar ali, né? E você vê que ele, por essa questão altruísta, ele não tem o acúmulo de capital como qualquer empresário, né? Não ia distribuir, porque quando você dá 12 salários, você está distribuindo o seu lucro para os colaboradores. 28 chegou a distribuir. 28. Então, ou seja, o sindicato não tem vez no lugar desse. Se ele chegasse e falasse assim, todo mundo larga o sindicato, todos vão querer, porque não faz sentido, né? Então, a pergunta que eu te faço, assim, para que você tenha essa liquidez, indo mais para o lado da gestão, ele devia ter uma gestão, a forma como ele geria a empresa, a questão da qualidade. Ele apostava muito nessa recompensa que os colaboradores davam para ele em troca, né, desses, vamos dizer assim, desses subsídios, dessa distribuição. Então, eu entendo que ele teria poucos problemas dentro, internamente, com falta de vontade de trabalhar, né, desleixo. Então, eu acredito que seria uma cultura que a gente chama aquele arquétipo familiar, né? É um arquétipo mais familiar, né? E aí, a minha pergunta que eu faço, que o Jack Welch, tem um mito do Jack Welch, e eu estou fazendo uma comparação dele, que mais me aproxima, né? Que o Jack Welch chegava no elevador e perguntava a qualquer um que fosse, falava assim, por que eu pago o seu salário?
Se o cara não respondesse até o andar que ele fosse parar, ele mandava embora. Porque as pessoas têm que saber exatamente o que elas estão fazendo dentro da empresa. Exatamente. E por isso que Exatamente. chama-se pitch, né, elevator. Pitch elevator foi dessa história do Jack Welch. Eu pergunto, como é que ele trabalhava essa questão da austeridade com esses poucos colaboradores, por exemplo, que não retribuíam toda essa benevolência? Demite. Sim, Não, assim. aí Vou aproveitar a pergunta do aquela Paulo. história lá do fornecedor lá, Pavani. E não, eu quero aproveitar a sua história, Paulo, para contar que ele também não era um cara, Sérgio, que engolia braço curto. É importante. Muito pelo contrário. Algumas histórias de coisas que ele fez que hoje soariam como, sei lá, não tão adequadas. Me desculpe eu ter feito essa virada abrupta na história, mas modo é porque algum. a gente sabe que o gestor tem dois lados da moeda, né? E ele tem que ser também, o tanto que ele é excelente aqui, ele tem que ser, de uma certa forma, mais preciso. Olha, a gente tem dois caminhos, né, Paulo? A gente tem o caminho, como a gente estava falando, da punição e o outro da valorização, que é o lado positivo, né? Mas, assim, ainda dentro aqui do que você tá falando, e eu não quero deixar aqui qualquer impressão, porque senão fica na superficialidade, recompensa com dinheiro. Não é isto. A recompensa com dinheiro, ela está no fim da fila. Está no fim da fila. Porque essas lições que ele dava, vamos dizer, de uma certa forma, até quase que morais, de coletivo, e desperdício, ele abominava desperdício. Então é mandado embora. Tem aqui o mito da mão no bolso, né? Sujeito, ele passava, você está na mão no bolso, vem cá, chama aquele lá rapaz e demite ele. Os alemães da Mercedes-Benz, eu tive a oportunidade de trabalhar na fábrica de Juiz de Fora enquanto existia. Lá era o seguinte, a comida que sobrava era pesada. E aquele resíduo era descontado. Sim, então você vê que assim, era um tempo histórico também, muitas coisas, se a gente fosse ver hoje, elas poderiam ser taxadas aqui como assédio moral. Tem diversas situações, né, em que ocorria, mas naquele tempo histórico elas eram lições, elas não eram enxergadas como de um modo punitivo. Imagino que devia virar um meme, né? Um meme faz o meme do outro, mas ocorre isso. Mas explicava o porquê. Olha, não pode, porque esse material, não existe material morto. Quando diziam que havia um material morto, que não tinha utilidade, né, ele pedia para o funcionário ficar velando o material morto. Fica velando aqui, tá morto, né? Mas veja bem, ela é uma lição. O que nós gastamos nas nossas empresas hoje, fortunas com consultoria, para trabalharmos com reciclagem e reaproveitamento? Para a logística reversa. Nós gastamos fortuna para fazer isso. Não havia, então, a lógica dele era absurdamente acima. E ele explicava por quê. Ele dava problemas para os empregados, como para o pessoal da fundação, né? Eles contam e diziam assim, olha, o que está acontecendo aqui? Doutora Arena, é isso. Assim, não é isso não, vai lá ver. Ele não dava respostas. Vai lá ver. Doutora Arena, assim, não é isto. Não é. Aí, não é isto. Até a pessoa descobrir. Aí achava primeiro, né? Então você soma-se isto com outros princípios, que por isso que eu faço questão de fazer um reforço. Não é o dinheiro, mas é a maneira, a empatia, a maneira pela qual é o propósito. É lindo, né? Isso. É o propósito. E tem descontar só uma coisa, antes que eu perca, que eu acho fantástico, isso que eu fiquei assim flutuando quando eu perguntei para uma conselheira, né, se ele tinha alguma confissão de fé, como que era, né? De onde vinha essa motivação? Por quê? A gente tem que perguntar por quê, né? Por quê? Ele falou assim, não, ele não falava em religião, não era absolutamente nada contra, né? Ele não gostava, ele não confessava nenhum credo, nem nada disso, não era um motivador religioso. Essa distribuição, e não só disso, mas dos pescadores, os outros que a gente vai falar depois de Fundação Salvador Arena, a contribuição que ele deu para diversas organizações de educação e sociais, não só na ABC, mas em diversas localidades do país e tudo mais, né? E então essa conselheira, perguntei, falou assim, mas
Por que ele fazia isso? Alguém sabe? Assim, eu perguntei isso uma vez para ele. Assim, doutor Arena, por que o senhor faz isso? Por que o senhor compartilha? Por que o senhor promove assim a educação? Falou assim, minha filha, porque uma simples razão, é porque eu sou rico. E não há um motivo para uma pessoa ser rica se não for para compartilhar. Olha que coisa louca. Né? Não há um motivo para uma pessoa ser rica se não for para compartilhar. Para que ser rico? É simplesmente sensacional. Então, eu presenciei uma coisa, Paulo, que não é história, eu vivi isso. Eu tenho o privilégio de, alguns anos, dar um módulo na termomecânica para os colaboradores, um módulo de um curso que eles têm, e eu dou um módulo lá, chamado Gestão Orientada a Processo. E uma dessas vezes eu fui lá na Fundação Salvador Arena, a aula era numa escola, e eu fui na portaria, essa portaria aí, deixa eu mostrar a portaria aí. Opa. Tá atrás de mim. Tirei você daqui e fiz o contrário aqui. Essa portaria ali, ó, eu fui naquela portaria e atrás do cidadão que me recebeu tinha foto do seu Salvador Arena, que já tinha falecido, evidentemente. E eu perguntei para o cidadão que estava lá, provavelmente ele é advindo da termomecânica, ele deve ter trabalhado na termomecânica, e eu perguntei para ele, o senhor conheceu o seu Salvador Arena? Porque todas as pessoas que conheceram esse cara são patrimônios históricos de contos, de situações como isso que eu estou te contando. E ele falou assim, claro, convivi com o doutor Salvador Arena, quase que emocionado ele dizia isso para mim. E aí, eu estou assinando os papeizinhos para entrar, né? Ele falou assim, apanhei dele 2 vezes. Falei, como é que é? Levei 2 tapas na cara dele. Como se fosse um troféu. Eu falei assim, como é que é? Fiquei impressionado de ouvir isso do cara. Mas por quê? Porque eu mereci. Eu mereci. E ele não quis me contar a história. Quer dizer, ele até queria me contar a história, mas eu tinha que sair para ir para o meu compromisso. Mas ele, de fato, é como o seu pai, quando em algum momento você apanhou dele, você atribui aquele tapa como um ato terapêutico, psicotapa, né? Um ato pedagógico. Para você ver, um cidadão que tinha essa relação com seus colaboradores, era praticamente... Não vou longe, não. O Carlos Brito, da Ambev, tomou uma sapatada do Lima. Mas ele não aguentava muito assim também, né? Falando o lado oposto. Né? Gente que fazia braço curto, ele demitia. Eu ouço uma história, sim, não sei se é verdade, sim, uma vez... Aí o pessoal também parte para as anedotas, né? Mas eu ouvi essa história de alguém da própria termomecânica que me contou, que eu não lembro quem é, mas numa das aulas que eu dei ali. Uma vez ele pegou um cara que estava fazendo braço curto. Ele tem horror a esse tipo de coisa, fazer braço curto e tal. E ele chegou para o cara de RH e falou assim, tá vendo aquele cara lá que está fazendo braço curto? Demita ele, como ele costumava fazer. Mas só que o cara de RH falou assim, não, esse cara aí não é nosso colaborador, ele é terceiro, né? Então contrata ele e demite depois. Eu já ouvi essa história daí também. Quer dizer, contrata para depois demitir, que a gente tem que ensinar ele de alguma forma. Absolutamente sui generis a personalidade do cara. Não devia ser um cara fácil também de conviver, né? Não, não era. Então, ele, imagina só, tem um nível de exigência, só que assim, ele enxergava coisas que a gente não enxerga. Né? Tem coisa que não enxerga. Então, o porquê. Agora, e tem essa questão, por isso que eu digo assim: tem a questão das contrapartidas. Uma história que também me contaram, foi um funcionário do DP, quando eu entrei, né? Acho uma história linda. Eu já contei, talvez, em alguns outros lugares também. Né? E como eu disse, não sei se é exatamente assim, porque eu não consegui falar com a pessoa, mas eu só sei que foi assim. Né? De que ele estava lá no DP, ficando num outro local aqui próximo e tudo mais, num outro galpão, ficando numa outra quadra, era paredes de Eucatex, era uma sexta-feira, havia então 3 pessoas, 3 homens conversando, escutava, né, falou assim, olha, vamos escutar um pouquinho aqui. Né? Assim, não, nossa, olha, graças a Deus eu consegui emprego aqui nessa firma, que é muito boa, escutei tanta história desse homem e tudo mais, começando na segunda-feira, porque minha família está passando muita fome lá em Minas. Precisava desse emprego, primeiro momento, eu estou morrendo de saudade deles, primeira oportunidade eu trago eles para lá. Então, ele dá uma instrução lá para a pessoa, assim, chama o rapaz e ele deu a instrução. Chamou ele, vem cá, o que aconteceu? Nós vimos dizer que você tem sua família em Minas, sim, é verdade, está em Minas, não sei, mas isso é verdade mesmo. Você quer ganhar um dinheiro extra?
quero, mas não vou começar a segunda, não. Quer ganhar um extra? Quero. Então, vai lá para a fábrica, tem umas 2 caçambas aí de entulho, ou não sei o que é, você precisa encher ou desencher, não sei o que é fazer. E assim foi, te dar um extra, mas segunda-feira você começa. Bom, rapaz foi para a fábrica, diz que estava um céu de brigadeiro, um sol, um calor enorme, e aí ele, no sábado, ele vai pro sábado, ele passa lá e fala assim, ô rapaz, o que você tá fazendo aí? Eu tô carregando, descarregando, caçamba e tudo mais. Assim, vai descansar um pouco, tá muito calor? Assim, não, senhor, preciso fazer esse trabalho aqui, é muita coisa, meu serviço não pode parar. Passa de novo. Mas rapaz, senta um pouco aí, toma uma água, vai lá descansar, depois você volta. Não, insistiu. Uma hora ele disse assim, olha, só me desculpar, mas eu tenho que fazer aqui o meu trabalho, né? Não me leve a mal não, mas falar que o dono daqui é uma pessoa muito brava, e se eu não fizer pelo menos isso, como é que eu vou começar a trabalhar? Segunda-feira. E foi embora. E ele foi embora. Na segunda, esse funcionário chama esse outro, né, dá uma instrução, você vem cá, é verdade mesmo esse negócio da sua família? Não, é verdade, está aqui ó, a foto dos meus filhos, minha esposa e tal. O doutor Arena, ele pediu para perguntar quanto você precisa e quantos dias você precisa para trazer sua família aqui. Você quer trazer sua família? Eu quero. Mas como assim? Assim, o doutor Arena está perguntando, senão você nem começa a trabalhar. E ele tinha ouvido já muitas histórias do doutor Arena, né? Depois de insistir meio assim, sem saber, ele vai, parte, falou, sei lá, 10 dias, não sei, os dias, para trazer a família. Mas quando você trouxer, você traz aqui, né? Mas escola e lugar, não, fica tranquilo, porque isto, nós temos aqui casas, residências que são da empresa, né? Traga os documentos dos seus filhos, vão matricular seus filhos na escola aqui, fica tranquilo. E foi. Voltou, depois de 10 dias, apresentou lá a família, falou assim, ó, chamou um empregado, vai lá, vai levar sua família, uma residência simples, é humilde, mas tem a cama, tem fogão, tá tudo simples, mas eles estão alojados, já vai fazer a matrícula dos seus filhos na escola, e foi. No final do mês, ou no início do próximo mês, né, ele recebeu um envelope, né, recebia por envelope, né, o dinheiro lá dentro, envelope, né, e aí ele vai lá e vai contar, ó, tá faltando. Ele vai lá no DP, assim, vamos ver, ó, tá faltando. Assim, quando tá faltando? Não, tá faltando 1/3. Meu salário é X. Ah, então, o doutor Arena falou que se você queixasse, era para falar que tá descontando os dias que você faltou. Eu falei assim, mas eu não faltei. Eu falei assim, faltou sim. Ele disse que você foi lá em Minas buscar sua família e você faltou, tá descontando. Então, olha só, o que ele está dizendo com isso? Não tem assistencialismo. Não tem. Tem que haver o que? Contrapartida. E olha, nós temos aqui a política na fábrica, na fundação. Aliás, toda a nossa política social, né? Por exemplo, tem muitas histórias também em relação à fundação sobre isso, que é dentro de uma lógica social que nós já temos. Na verdade, é um método, né? Tudo bem, a gente, não é da vara, ensina a pescar e tudo, não é tão simples assim a gente lidar com sociedade, pessoas e tudo mais. Mas nós costumamos dizer que num atendimento social, nós precisamos sempre manter uma determinada, e da mesma forma também nas relações trabalhistas e tudo mais. Precisamos manter determinada atenção, que é o seguinte, se eu quero fazer um movimento, se eu estou puxando, eu tenho que manter uma atenção, nem tanto que se eu puxar, ele arrebenta. Não pode ficar frouxo nem arrebentar. Agora, se eu tiver que empurrar, nem tanto que ele fique frouxo. A gente precisa dar uma medida, e este é um desafio da gente lidar com pessoas, na gestão de pessoas. A gente tem que dar desafios de modo que gere movimento. Não que arrebente, esgarce, tudo, mas ele tinha ostracismo, né? Ou seja, manter a atenção. Isso, e nós mantemos isso. É uma atenção saudável, que ela é necessária para o movimento, mas sem tirar a autonomia, a independência e o valor daquele que está construindo a sua. Né? Senão não é autônomo. Então, nós temos aqui nos programas sociais, aqui com empregados, diversos programas. Então, tem alguns programas sociais com empregados, né? E sempre a gente trabalha com o conceito do ganha-ganha. Né? Olha, esse programa é um benefício X, tem vários diferenciados, né? Assim, mas eu queria que tivesse um benefício assim, mas vem cá, se tiver, quem é que ganha? Eu, minha família, tal e tudo mais. A empresa não ganha. Assim, então não dá, não se sustenta. Primeira crise, vai cortar,
E a gente tem problemas trabalhistas. Né? Ah, e se tivesse emprego... Porque se tiver também um programa em que só a empresa ganha, também não está certo, porque não há engajamento, não há militância. Então, na verdade, só vamos fazer programas sociais onde vocês ganham e a empresa ganha. E nós ganhamos juntos. Agora, qual que é a lógica disto? É ser absolutamente claro e transparente. Sim, sim, não, não. Não, é não. sim por causa disso, é não por causa disso. Ponto. Tem gente que não aguentava trabalhar com ele, porque ele era de fato muito exigente. Não era fácil. Agora, Sérgio, nós chegamos a 1 hora de programa, você acredita? 1 hora de programa já foi, e nós vamos começar a falar agora da Fundação. Antes, deixa eu colocar aqui o institucional da Expert, que é um intervalinho de 1 minutinho só, que é um institucional do Paulo aqui. Minutinho, já voltamos já. Beleza. Então, nos últimos 60 minutos aqui da nossa apresentação. Paulo, deu para perceber quem é o cara? Dá para ter uma dimensão do que é o Salvador Arena, né? Imagina saber todas essas histórias depois que ele faleceu. Quer dizer, é uma pena que eu não tive a oportunidade de conhecer a pessoa. Mas vamos lá. Chega uma hora que ele decide planejar a sucessão dele, né, Sérgio? Exatamente. E aí, como é que ele faz para escolher o seu sucessor? Antes dele morrer, ele já decide algumas coisas. Então, conta para nós quem são os administradores da termomecânica e da futura Fundação Salvador Arena. Como é que ele estabelece essa governança? Então, isso daí é uma coisa muito curiosa. A gente vamos contextualizar. A gente está falando em 98, numa empresa do setor metalúrgico, com a cabeça de um politécnico, não se espera isso, e que não participa do Fiesp, não participa do Ciesp. Né? Então, antes ainda de falecer, na verdade, a legislação das fundações, aliás, queria saudar aqui a Associação Paulista de Fundações, né? A Dória Silvia Cunha Bueno e colegas, a Nicole, que também são colegas da Associação Paulista, grande parceiro da Fundação, que orienta, né, muito também as atividades com que nós pudemos contar durante vários anos para a repaginação também aqui da Fundação, mas enfim, né, nós estamos falando desse contexto histórico. Nesse contexto histórico, o que se era de esperar? Bom, ele falece, ele já deixa em testamento, né, que quem vai sucedê-lo é um corpo de 17 empregados olha isso, Paulo. Da fábrica, metade mulheres. A presidência para uma mulher. Mas quem são essas pessoas? São operários. De uma certa forma, até o board, até a diretoria, são, de uma certa forma, operários, porque são desconhecidos. Eles fizeram MBA em Harvard. Alguém fez algum curso, algum pós-doc, um PD, né, em Oxford? Não. Quem são? Para mulheres. Aquele homem excêntrico, é lógico, aquela escolinha que ele falava, daquela escolinha. E para mulheres, né, o que a gente imagina? A síndrome, né, síndrome do Conde Matarazzo. O Matarazzo, ele constrói em pré, ele morre, e aí há uma rachadura, um racha no Império, né, e tudo mais. É uma história icônica, né, que nós conhecemos. É lógico, imagina a competência das pessoas. Então, aí vem esse board, a diretoria, né, doutora Regina, assumem, olha só, esse BO. O mercado começa a questionar, né, a capacidade, porque é lógico,
Né? Olha, em 98 já havia sistema de gestão de qualidades, a Termecânica não tinha alguma e outra. Como eu disse, a fundação ela tinha 30% do capital acionário, de repente ela fica rica. Assim, ela multiplica demais o patrimônio, que ela passa a ser dona de tudo. Naquela época havia uma legislação que é para você ter direito a algumas isenções fiscais, não a fábrica, mas quem trabalha na área social. Né? A mecânica tem um CNPJ, a fundação tem outro CNPJ. Uma tem a finalidade de transformação de cobre, bronze e latão. A fundação tem a finalidade de transformação social. São finalidades diferentes. Também um contexto em que o próprio board é muito sensível, porque a gente viu nessa história, olha, a construção da sensibilidade que já era inata das pessoas, né? Porque não é uma coisa que veio só meio do Doutor Arena, já eram pessoas, então, a quem ele se acercava, de pessoas que tinham uma sensibilidade social. Então, parecia um princípio, ser um valor. Né? Pessoas que tinham, que demonstravam, que se empenhavam, que não tinham essas, enfim, mas são 17 pessoas. E aí descobre-se que na Fundação Getúlio Vargas havia um centro de estudos do terceiro setor que trabalhava com aspectos, com ferramentas de gestão, com políticas de gestão, com métodos de gestão iguais, similares à da administração, da administração de empresas, mas voltadas para o terceiro setor, com a questão legal, questão contábil, que tem peculiaridades. Né? A diretoria falou assim, olha, precisamos nos atualizar. Então vão fazer assim, seu MBA, vão entender esse processo, contratam um ícone do terceiro setor, que é o professor Luiz Carlos Merege, que foi o criador do CET, o Centro de Estudo do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor da Fundação Getúlio Vargas, né, e realiza-se um primeiro planejamento estratégico, onde entende-se a necessidade e importância da profissionalização da fundação. Então é a partir daí que ele falece em 98. Mas a fundação é fundada antes, né? Ela é fundada em 64, mas o que acontece, né, Orlando? Até 98, a fundação era persona. A pessoa estava lá, tenho dúvida, eu vou para cá, vou para lá. Qual que é a missão? Qual que é a visão de futuro? Quem sabe é o doutor. Ele está lá. Estava tudo na cabeça, era tácito. Só que agora, imagina só, esse colegiado ele tem que dar conta ao mesmo tempo de mercado e ao mesmo tempo da fundação, onde se você não cumprisse algumas características, algumas regras de investimento na área social, você perde algumas credenciais que podem te dar algumas isenções fiscais para a fundação. Né? Por exemplo, a cota patronal, né? Um delas é o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que a fundação até tinha. Mas lembrando que o Doutor Arena ele não tinha suas ações sociais por conta do certificado, ele fazia porque tinha que ser feito. Simples assim. Isso é uma legislação muito recente, depois da Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, né, que institui que os municípios, por meio dos seus conselhos de direitos, órgãos de controle, com participação da sociedade civil e do governo, que vão definir algumas políticas sociais, de educação, de saúde, enfim. Né. Mas acontece que a diretoria ela não pode deixar passar em branco a sua salvaguarda de manter as credenciais, senão você vai pagar o que tributos, que é óbvio, são legítimos, mas se você faz melhor e mais que o governo, você tem o direito a essa isenção. Então, precisamos profissionalizar a fundação. Então, aí começa a se criar toda uma instrumentalização, um resgate, um aprofundamento de todos os princípios e valores que regem a organização, a empresa, o desafio do crescimento. Né? Olha, o doutor Arena, quando ele morreu em 98, ele não tinha visto a formatura da primeira turma do colégio. Abriu o primeiro ano, segundo ano, até a 8ª série, na época a 8ª série. Ele morreu no ano que ia se formar a 8ª série. Hoje são 9 anos, né? Não viu. E era até o ginasial, né? O antigo ginasial, né? E alguns cursos técnicos. Né? E aí assume esse time e veja bem, lembra que a gente estava falando que não é o dinheiro? São princípios e valores. É isto que dá longevidade a uma instituição. São princípios e valores. Quando é que a gente corre risco? Quando a gente se desvia deles.
Então há um resgate de tudo isso e eles começam a dar continuidade, entender quem é essa personalidade da continuidade. Então a fundação, ela sai de um centro educacional, que não era um centro educacional, era uma escola ginasial, né? E hoje, para um centro educacional, que é o que está aqui atrás de mim, né? Com educação infantil ao ensino médio, cursos técnicos de mecânica, computação, curso de jovem aprendizes, faculdade de tecnologia com 4 cursos, engenharia de automação e controle, engenharia de alimentos, engenharia da computação e administração, 2 cursos de pós-graduação de inovação e tecnologia e de gestão escolar, 100% gratuito. Alimentação, laboratórios, o primeiro uniforme. Quer mostrar, Sérgio? Quer mostrar? Eu vou mostrar um pouco da infraestrutura, pois visitem o nosso site. Além do que, Orlando, além do que do verbo além do CAR, né? Mais recentemente, a ETASA, que é a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador da Arena. Né? Então, deixa eu compartilhei aqui o seu slide, pode mostrar como você quiser. Agora, eu não sei se eu peguei. Eu acho que eu peguei o. Deixa eu ver se eu peguei o mais atual. Deixa eu ver se eu peguei aqui o mais atual. Deixa eu ver aqui. Pode aplicar Vou mudar aqui, porque nós mudamos recentemente. Aqui, se vocês me permitirem. Não peguei o mais atual. É Colégio Engenheiro Salvador Arena. Isso faz parte de um processo de governança, viu? Essa mudança de nomes, porque sempre é conhecido que tudo como termomecânica. Mas vamos falar um pouquinho também de investimentos, né? Um pouquinho de investimentos. Só clica na tacinha para aumentar. Vamos falar um pouquinho de investimentos. Então, olha, principais resultados da Fundação Investimentos, né? Mais de 1 bilhão e 400 milhões investidos em gratuidades sociais de 98 a 2001, ao legado que o Conselho Curador dá continuidade. Mais quase 2 milhões de pessoas atendidas diretamente em projetos sociais financiados, mais de 1.500 projetos sociais apoiados em todo o Brasil durante esse período, quase 1.500 dirigentes e técnicos de ONGs capacitados em cursos de gestão e sustentabilidade para organizações de terceiro setor, né? Cerca de 3.200 alunos com 100% de bolsa integral anualmente no centro educacional, educação básica, cursos superiores, pós-graduação técnica. Né? Então, o Colégio Salvador Arena, ele é todos com conceito A, todos os cursos conceito A e ferramentas de gestão. Né? Universidade Corporativa Salvador Arena, Sistema de Gestão da Qualidade, Programa de Integridade e Compliance, Auditorias Independentes, Gestão de Planejamento, Planejamento Estratégico, Balance Scorecard, são todas ferramentas de gestão das mais modernas, né? Para dar suporte ao arcabouço, foram todas em implantação do Conselho Curador da Fundação Salvador Arena, doutora Regina, diretoria, a partir do falecimento dele. Cuja governança, senhores que estão nos assistindo, são feitos por essas 17 pessoas que ele escolheu, que eram operários da fábrica. Isso, hoje 13. Metade e a presidente até hoje é uma mulher, né? Sim, da fundação, o presidente é uma mulher, a doutora Regina. Na verdade, quando a gente diz operários, porque sim, porque todos, não trabalham todos na operação, né? Mas metade deles, eles eram de escritório, mas tem sua formação toda a partir da fábrica, não é isso? Né? Você quer mostrar aquela foto de cima? Vamos mostrar aqui, a Fundação, ela trabalha aqui com projetos sociais próprios, né? E apoia projetos de terceiros. São 4 grandes eixos temáticos que eram os eixos de interesse do Dr. Arena. A Fundação, ela é gestada por um conselho curador, que, né, nomeado em vida, hoje são 13, né? Uma diretoria executiva que tem mandatos e toda essa estrutura de apoio à gestão. Governança corporativa, universidade corporativa, gestão de projetos sociais, da qualidade, riscos e tudo mais. No rol de projetos próprios, a Fundação apoia projetos na área de educação e da habitação e projetos de terceiros na área de assistência social e saúde. Na área de educação, então, aqui esse é o campus do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, são 131 mil metros quadrados, quase 60 mil metros de áreas construídas, né? Com a faculdade
Engenheiro Salvador Arena, o Colégio Engenheiro Salvador Arena, ensino técnico, aprendiz, como nós dissemos. Esse aqui é o nosso estádio olímpico, com dimensões oficiais, arquibancada para 1.700 pessoas, né? Nosso parque aquático, né? Piscina climatizada. Aqui era um antigo clube de campo, né? O Comodoro Country Club de São Bernardo do Campo. Ele foi montando, né, a escola. Aqui é um dos laboratórios da parte de mecatrônica e de automação. Aqui é a cópia de uma planta industrial com robôs, né? E é interessante, né, que ele mandava trazer desde o início protótipos dos Estados Unidos, americanos, né? Aqui alguns dos 3.000, 3.200 alunos anualmente, totalmente gratuito. O Teatro Engenheiro Salvador Arena é um dos teatros mais modernos do Brasil, onde nós recebemos diversos espetáculos do circuito cultural. Existe uma curadoria cultural aqui do teatro, com espetáculos de dança clássica e popular, música clássica e popular, contemporânea, balé contemporâneo, artes dramáticas, né? Além de termos, obviamente, aqui os nossos artistas, que são os alunos, com banda de rock, sinfônica, filarmônica. Isso aqui são espetáculos da Broadway que são montados aqui e 100% gratuitos para toda a comunidade, né? De escolas públicas e tudo mais. A Fundação também ela mantém apoio uma linha de apoio a fundo perdido para entidades de saúde beneficentes. O objetivo é contribuir com essas instituições para um acesso de qualidade, gratuito e com dignidade no atendimento da população, né? Como, por exemplo, projetos com o Hospital Santa Marcelina, toda a parte de medula óssea, a fundação que montou, do Centro de Hematologia, em parceria, não é só destinação de recursos, né? Banco de Tecido Salvador Arena, olha, que é um dos poucos bancos de tecidos humanos aqui da região sudeste, né? A fundação ela montou, né? Hospital Mário Covas, aqui no ABC, Hospital São Paulo, né? Vários projetos, Fundação Faculdade ABC e diversas santas casas. O Hospital Mário Covas é um apoio da Fundação também? Não, tem apoio. O Hospital Mário Covas, ele é governamental, mas quem toma conta, quem administra é uma OS, né? Uma organização social, que é a Fundação Faculdade de Medicina do ABC, Fundação Saúde do ABC, né? Então, a gente dando aqui apoio e suporte. Entre diversas santas casas pelo país e tudo mais. Na área, deixa eu ver se eu... Aqui de saúde, deixa eu ver, na área de assistência social, né, são cerca de 30 a 40 mil pessoas beneficiadas, né, anualmente. Né? Tem uma estrutura de apoio, que são as creches, as escolas, as ONGs, né, elas que, de uma certa forma, organizam a sociedade de um modo geral, orientam, instituem, mas são organizações que necessitam de recursos, né, de capacitação, de formação em administração e gestão. Então, como é que a Fundação ela atua? Qual a estratégia de transformação? Apoiar e fortalecer a ação da sociedade, fazendo investimentos locais, promovendo a articulação para que as próprias organizações, num trabalho em rede, consigam desenvolver-se. Então, temos muitos programas, né? Acabamos de encerrar um processo seletivo, iniciar um processo seletivo de apoio a projetos. De que modo? Financiando projetos, fazendo subsídios por meio de convênios, desenvolvendo campanhas temáticas, a formação e a capacitação aqui com os parceiros. A lógica, como a gente diz, é de dar autonomia à organização conforme com apoio aos projetos, a articulação, os encontros, os cursos, ela vai alcançando mais envergadura, ela vai ficando mais autônoma, ela vai se fortalecendo nas suas causas e numa ação em rede, uma ação articulada, ela é capaz de fazer frente às políticas públicas, criar políticas públicas, não ser só operadores de políticas públicas, discutir grandes temas e organizar a parte social em todo o país. Na área de habitação, nós não temos um modelo específico de projeto, temos alguns exemplos aqui, um deles aqui em São Bernardo do Campo, que foi a urbanização do núcleo Itatiba, né, que é a favela Itatiba, que era essa comunidade de palafitas, né, fica aqui, para quem conhece São Bernardo do Campo, aqui é o muro do cemitério Jardim das Colinas, aqui em São Bernardo do Campo. Né? Então, num conjunto habitacional mais digno, até com uma arquitetura simples, mais agradável,
né, que as famílias adentrando, uma parceria com a Prefeitura de São Bernardo, né, aqui naquela época. E o que é muito importante, aquilo que a gente estava falando, seja das tensões e tudo mais. Qualquer projeto social, em especial de habitação, ele nunca é feito para a comunidade. Ele é feito com a comunidade. A comunidade precisa ser escutada, que comissão de moradores, discutindo, tomando as suas decisões, né? E o ator social, ele é o agente facilitador desse processo, conciliador aqui dos anseios e fazendo todo o entendimento, para que haja promoção social, né? Aqui reunião para a definição das regras condominiais, né? Então aqui uma série de ações no pós-ocupação, plantão social, a formação do regulamento interno, formação da associação de moradores, capacitação de lideranças, palestras socioeducativas e tudo mais. Ou reformando habitações, né, num outro modelo, residência em situação de risco, sempre a partir da comunidade, assistência técnica, projetos, mas sempre com a participação, o protagonismo da própria sociedade. Pequenas reformas que transformam vidas de famílias, aqui alguns dos exemplos, né? Então, um pouco da... Ainda tem aquele programa que um empregado adota uma pessoa de fora? Aqui, deixa eu interromper. Ah, sim, na verdade isso aí foi expandido, né? A nossa diretoria e conselho, ela repaginou, né, depois do Dr. Arena, nós denominamos agora de PAEF, né? PAEF, que é Programa de Auxílio Emergencial para Famílias. Então, os empregados eles podem apresentar uma família, parente, vizinho, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, para receberem um apoio, né, por 3 meses com um cartão magnético para compra em supermercados. Mais do que o apoio, o programa ele prevê que o empregado que faça o cadastramento, ele que vai ser o preposto dele mesmo, porque ele que, na verdade, a fundação ela é parceira do empregado numa ação que ele já faz. Ele está sensibilizado com a vizinha, ele já ajuda, então a fundação vai ser parceiro dele. É um parente que está desempregado, ele já ajuda, a fundação vai ser parceiro dele, né? E durante esse período ele faz o cadastramento, recolhe a prestação de contas, apresenta, a gente faz aqui as nossas auferições, capacitamos, orientamos todo esse processo para tudo isso, e por 3 meses, os últimos valores foram de R$330, salvo engano, por 3 meses, então são R$990, foi até o ano passado, né? E isso vinha sendo até 2020, até 2019, a gente tinha um teto de 400 empregados que poderiam apresentar, então tem todo um critério também de seleção e tudo mais. Durante a pandemia, a diretoria e conselho da fundação, né, em parceria com a diretoria da fábrica, estendeu para 100% dos empregados e para alguns fornecedores mais frequentes que poderiam apresentar. Então foram 1.500 empregados e a fundação bancando durante a pandemia com ações não somente, né, isso diretamente para empregados. Agora, para entidades sociais, no Brasil inteiro, né, então nós tivemos aqui parceiros que as próprias organizações parceiras, quando a gente estava falando, olha, a Fundação ela apoia entidades sociais. Nós trabalhamos com um leque de 150 entidades sociais por ano, em todo o Brasil, né, dando curso de gestão, patrocinando projetos, orientando sobre como elaborar projetos, fazer monitoramento, administração, né? Então nós temos aqui esse processo, né? Durante a pandemia, uma situação muito crítica, a Fundação ela elegeu muitos estados, por exemplo, o Acre, regiões ermas que não tinha acesso a financiamento. No eixo Rio-São Paulo, nós tivemos, graças a Deus, muitos patrocinadores, mas muitos locais ermos que não tinham acesso. Então a fundação ela veio dando, a gente distribuía cerca de 12.000 a 15.000 cestas por mês durante 2 anos, aproximadamente, entre outros apoios que a própria Termomecânica deu, com fornecimento, lógico, foi comercializado, mas é a que tinha disponível para a construção dos hospitais de campanha, dos cilindros lá do Amazonas, diversas ações, seja da fábrica,
seja da fundação. E movimentação, como várias escolas, muito rápida para que os alunos do centro educacional pudessem se manter conectados. Então, todo mundo, né, muita gente saiu correndo. E muitos alunos, boa parte dos alunos do centro educacional, receberam em casa cestas básicas também robustas por conta da questão do contato. Você não podia ir com frequência ao supermercado, só receber o cartão. A mesma entrega do cartão, né, você tem contato. Então, nós entregamos na casa dos... Né, além de eles terem recebido material de internet para dar a quantidade e uma movimentação extremamente rápida. E a criação foi no meio desse processo todo, a criação da ETAS, a Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, em Santa Rita do Passa Quatro. Nós temos uma escola técnica agropecuária que vamos estar em processo seletivo de alunos. Então, posso fazer um merchan? Claro, deve. Olha, então agora, em novembro, dezembro, né, para pessoas do Brasil inteiro, né, que têm interesse em cursar, né, curso técnico. É um curso de 1 ano, período integral. Ele é ministrado dentro de uma fazenda com produção de gado, produção de avicultura, com suinocultura, com cultura de soja, milho, mandioca, sorgo, o que você imaginar, beneficiamento, tomate, né? Então a fundação ela cria uma holding que administra diversas empresas do grupo, entre elas da Termomecânica, uma holding chamada Patécio, né? E a fazenda Sesmaria, com a Agroindustrial Engenheiro Salvador Arena, que aí é uma empresa com fins lucrativos. Mas, paralelamente, a ETASA, que é a Escola Técnica Agropecuária, ensino 100% gratuito. Alunos que venham de outros estados recebem uma bolsa chamada Bolsa Permanência para a sua manutenção na cidade. Então, alunos pobres. Qual a exigência? Ter concluído o ensino médio. Se inscrevem lá a partir de novembro, né, contar aí com depois a divulgação para vocês. Vai ser por sorteio também, como é? Porque muita gente pode achar que a escola, a Fundação Salvador Arena, é para os filhos dos funcionários. Não. Para estudar ali, você concorre pela receita, como é que é o processo? Receita sorteio pela Loteria Federal. Loteria Federal, exatamente, pela Loteria Federal. As mães, os pais falam, nossa, ganhei na loteria, ganhou mesmo. Porque o ingresso inicial, que a maior parte dos alunos ingressam na educação fundamental, né? No ensino sorteio básico. Pela Loteria Federal. Sorteio. Olha, graças a Deus, Paulo, esse homem daí é brilhante. Primeiro, assim, por que sorteio? Uma escola dessa de excelência, olha só que impressionante. Olha, a formação de qualquer pessoa, de uma criança, porque educação é direito da criança, não é só direito da criança pobre, nem só do direito da criança rica. Mas a formação integral, além da intelectual, precisa ser uma formação social. Precisamos aprender a conviver com todas as classes. Numa escola dessa de excelência, ela é ansiada por todo mundo, inclusive de pessoas mais abastadas. Só que, pelo sorteio pela Loteria Federal, pela lei da probabilidade, a maior parte das famílias são mais pobres, menos classe média, e vão concorrer. Então, de modo que você reproduz a pirâmide social lá dentro. Hoje ainda tem um reforço por parte da diretoria de criar uma cota de bolsas. Metade das vagas são bolsas sociais, pessoas já de cara, né, se forem sorteadas, metade tem que ser já dentro. Social, que a gente diz economicamente, né, desprivilegiada. Né? A questão social é muito mais ampla do que só renda. Né? É uma coisa que a gente se debate muito. Situações de vulnerabilidade, a gente tem social, é o bullying, o assédio sexual em casa, é o bullying na rua, é assédio moral. São questões de vulnerabilidade, não depende de se a pessoa é rica ou pobre, mas, obviamente, é um foco aí nessa situação. E aí, agora, ela ingressa e vai até o final do ensino fundamental 2,
No ensino fundamental 2 abre-se um processo seletivo, aí é por vestibulinho, para preenchimento das vagas do ensino médio, e aberto mais vagas, para além daquelas que já haviam. E quem quiser ingressar em alguns dos cursos superiores, aí prestam vestibular. Vestibular. Mas o ingresso maior, a base toda, sorteio com base na loteria. Nessa que você se referiu, nessa fazenda, vai ser assim também? Na fazenda, o critério, primeiro, tem que ter concluído o ensino médio, e aí depois você tem um processo seletivo. Não me recordo especificamente quais são os critérios, né? Mas a partir desse volume. Agora, para ganhar a bolsa permanência, o aluno, como eu digo, desde que pode ser, temos alunos e alunas, né, adultos já, de meia idade, inclusive, que já atuam ou não atuam, né, na área da agro e querem iniciar ou querem mudar de carreira. É um dos cursos de excelência, a maior parte, empregabilidade deles no final do curso, estamos na 3ª turma, né? Ela é altíssima, altíssima. Então, fica a dica. Sérgio, o discurso do início que você falou, do Arena, sobre o apoio que ele entendia do ensino técnico para o desenvolvimento do nosso país. Nós tivemos, na época do regime militar, um apoio significativo nesse tipo de desse ensino profissionalizante, porque tínhamos até escolas técnicas estaduais, né, além das federais. Com a vinda aí da direta já, as mudanças, né, nós tivemos aí uma descaracterização desse ensino técnico, que acabou o privilégio por ampliação no corpo de faculdades particulares, acabou substituindo essa lacuna, e hoje nós temos déficit de profissionais técnicos. Como a Fundação vê isso, e ela legitimiza as palavras do seu fundador nesse sentido? Exatamente, né, Paulo? Você vê, desde aquela época, doutor Arena, até hoje, nós sempre tivemos cursos técnicos. Sempre tivemos. E veja bem, em áreas, em setores muito voltados à tecnologia, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o curso técnico de alimentos, que evoluiu para engenharia de alimentos, né? Não temos mais o curso técnico em alimentos, temos a engenharia de alimentos, porque o mercado também passa a exigir, né? Mas temos diversos outros cursos técnicos que vão de acordo aqui com o mercado, mas assentados nessa premissa que era original, é a vontade do fundador, né? E a visão do fundador, como você mesmo disse, temos carência de ensino técnico, eu não sei, não tenho essa competência para analisar a questão da formulação dessas políticas públicas. Houve, eu acho que um desafio muito grande da nossa sociedade, principalmente depois da Constituição Cidadã, que traz um aspecto importante, que é o da universalidade dos atendimentos. Nós tínhamos muitas pessoas excluídas, tanto de ensino técnico, quanto da educação formal. Muita gente de fora, como hoje está acontecendo novamente, mas por outros pressupostos. Muita gente de fora, né? E tudo mais. Então, a Constituição Cidadã, ela traz o aspecto da universalidade. Na saúde, a mesma coisa, né? Não é todo mundo que tinha acesso de SUS, não é todo mundo tinha acesso à saúde, não, né? Quanto a diversos outros serviços. Então, tem um mérito da Constituição Cidadã da universalidade dos atendimentos. Então, uma próxima etapa seria agora de qualificar esses atendimentos. Hoje nós sabemos que o nosso modelo de saúde está mais do que evidente agora, no meio da pandemia, ele é ímpar, né? Baseado lá naquele modelo, salvo engano, aqui em inglês, né? Os alunos, enfim, só que mudou algumas coisas. Então, a gente precisa agora começar a trabalhar a atualização disto e a modernização disso. Mas a universalidade, ela está garantida. Ela pode estar desatualizada, mas está garantida. E são movimentos de décadas e décadas para que isso vá ser. Olha a pergunta aqui que o Eliseu faz, que é uma pergunta que também me chegou por WhatsApp aqui. Hoje, resume para nós, de onde é proveniente os recursos para a manutenção de toda essa estrutura? Pergunta o Eliseu Duque Ramos aí. Tá ok.
Olha, é um pouco complexo a gente responder. É só da fábrica da mecânica? Não. A fundação ela é detentora de 100% das ações, né? Uma parte dela, né, a gente sabe que ela vai alimentar quem? O leão? Não é? Leão. O imposto de renda, né, da fábrica e empresa. As outras partes, né, os outros dividendos, elas são distribuídas em participação dos lucros dos empregados da Termomecânica. Infelizmente, os da fundação não. Né, os da fundação, a fundação não tem lucro, né? Então não existe PLR para empregados. Nós tivemos aqui um ajuste, né, um ajuste salarial para fazer algumas compensações, né? Mas há realmente benefícios tanto funcionários da mecânica quanto fundação. Olha, não é descontado alimentação, os ônibus fretados são 100% gratuitos, não há participação. Mas a resposta curta, Sérgio, você me deu antes da gente... Do patrimônio... Do patrimônio dos negócios. É o patrimônio que é muito robusto e você tem investimentos do patrimônio. Né? E você tem a receita dos negócios, da Patécio, da Agro, aluguéis de imóveis, investimentos financeiros, a gente pode dizer, fábrica, o Eliseu, ele pode fazenda. É um dinheiro fruto dos negócios, do patrimônio do próprio Salvador Arana, que era maior do que o patrimônio, né? Diz aqui um biógrafo dele que quando ele morreu, o PF era mais rico que o PJ. Que já era muito exitoso. Muito exitoso. Então, a fundação passa a ter um patrimônio, mas que é ricamente ou fartamente, né, transparente. Né, nós prestamos conta para diversos órgãos. O Ministério Público é o primeiro. Né? Nós não podemos desviar a vontade do fundador nem dilapidar, tem que ser bem administrado e, graças a Deus, as empresas e tudo mais, pela nossa diretoria e conselho, né, eles mais que quadruplicaram em valor, seja a empresa, seja a fundação. Né, uma excelência, né, de gestão. Olha, praticamente todas, para você ter uma ideia, na revista Exame, aquelas maiores e melhores, né, praticamente todas as edições, a Termomecânica ela figura entre as 500 maiores e melhores, né? Não maiores, mas melhores aqui no setor da metalurgia e no seu segmento. Né? A menos endividada, que tem maior liquidez, a que cresceu mais. Todos os indicadores. Todos os indicadores, a própria empresa, ela saiu de 2 unidades Fabris, né? Quando o Dr. Arena morreu. Então, a capacidade... Isso é uma coisa importante, né? Todo gestor ele precisa formar bem os seus sucessores, capacitar bem. Olha a capacidade aqui da nossa diretoria. Então, sai de 2 unidades, né? De 2 unidades. Agora temos 4 unidades Fabris. Temos aqui 3 unidades aqui em São Bernardo do Campo. Temos em Manaus, temos no Chile, temos na Argentina. Né? Aqui a Luzia de Almeida escreveu, então, vem dos negócios, né? Nossa sustentabilidade vem do patrimônio de Salvador Arena. Luzia, hoje, que é né? Dos lucros das empresas, entre elas dos lucros das empresas e das aplicações, né? Do que já tinha. Ninguém ajuda processo, se a pergunta do Eliseu é essa, ninguém ajuda com dinheiro, são fruto do êxito do negócio. 100%, todos os investimentos são 100% com patrimônio próprio da fundação, 100%. Né? Olha aqui, ó, a pergunta que faz aqui é o Cláudio, né? A fundação capta recursos? Não, né? Ela não capta recursos. Não capta, ela doa recursos. Ela só... Né? Aqui no nosso processo seletivo aqui agora... Se eu quiser ajudar a fundação com dinheiro, não existe essa possibilidade. Nós não temos uma política definida a esse respeito. Nós não temos uma política definida a esse respeito. Né? Agora, é um patrimônio importante. Sérgio, ela foge totalmente do modelo das fundações, que normalmente são criadas pelas empresas para captar recursos. Completamente. E as fundações educacionais, às vezes, cobram mensalidade de mercado para os seus alunos para poder fazer a compensação da falta da distribuição de lucro. Ou seja, ela joga para a responsabilidade da fundação fazer a captação para poder se manter um ponto de equilíbrio.
Não conseguindo isso, ela acaba cobrando da sociedade o que não E deveria estamos ser aí cobrado. há quanto tempo já, cara? Desde a morte do Sr. Salvador, nós estamos aí há 24 anos, certo? Sim. E ainda a cultura do Sr. Salvador está presente em todos os cantos da casa. Eu já presenciei reuniões onde se falava assim, se o Salvador estivesse vivo, o que ele disseria? O que ele diria? Quer dizer, ainda se respeita muito a figura dele, né? Eu acho que essa é uma lição de gestão mesmo, né? Nós estabelecemos aí nossa missão, nossa visão, nossos valores, fazemos nossa teoria da mudança, colocamos tudo num documento aqui nos quadros de aviso, e depois vamos tomar decisões diferentes daquilo que está escrito. E dificilmente a gente dissemina isto. Então você vê que Salvador Arena já tinha uma prática de disseminação para ensinar como é que se fazia desde aquela época. Atualmente, que nós temos um projeto estratégico, que é o Centro de Documentação, Memória e Referência. Ele é uma usina que forma, capacita, orienta, resgata, discute princípios e valores, que não são exclusivos de Salvador Arena, mas existe um elenco de aqueles que dialogam, que estão tatuados dentro da sua personalidade, né, dos nossos valores. E é preciso transmitir isto. Né? Por quê? Porque você aprende no manual a você montar um sistema de gestão da qualidade. Você aprende isso na faculdade, você aprende no manual fazer um balance scorecard. Mas formar valores corporativos e pessoais, isto você não aprende, você forma. E o Centro de Documentação Memória, ele faz, então, os alunos, todas as séries, eles passam, vão conhecer a história, vão ver os objetos, vão entender o porquê que ele tomava determinados tipos de atitude, ou seja, vão construindo os valores e princípios. Então, que o nosso planejamento estratégico, o nosso setor da qualidade, que está sempre monitorando, temos auditorias internas, temos sistema de compliance aberto para que a sociedade possa também fazer suas denúncias e críticas, se for o caso, e são tomadas providências. Né? Então, é simplesmente a aplicação do que ele entendia, só que talvez de uma maneira não sistematizada. A gente faz a aplicação disso, a formação de princípios e valores corporativos. A Universidade Corporativa Salvador Arena, ela faz essa ponte entre os valores que são pessoais dos empregados e os valores corporativos que foram identificados, mapeados pelos próprios empregados. Como é que a gente faz a ponte para fazer o merge disso? Né? Universidade Corporativa é uma delas, Centro de Documentação, Memória e Referência é um outro formato. Né? Até porque, do verbo até porcar, né? Como é que foi formada o seu caráter e os seus valores? Ele foi na cozinha, no quintal, sentado, num banquinho de PVC, com o povo de casa contando história. Ou não? Passamos por um perrengue aqui, isso passou aqui, é assim essa personalidade do avô, da mama, da nona, da não sei o quê, é assim, isso pode, não pode, porque a nona, porque isso aqui é valor, é honestidade, não é assim? Então a gente tem que fazer isso também. Modelo de gestão de pessoas. Acredite ou não, nós estamos acabando aqui o nosso programa, são já mais do que 1h e 45 minutos falando, né, sobre Salvador Arena. Para a gente finalizar aqui, nós temos uma coisinha que é o nosso que bom, que pena e que tal. Eu vou colocar uma vinhetinha aqui, primeiro do que pena, e aí depois você fala, Sérgio, o seu destaque, que pena o quê? Depois que bom o quê? E depois que tal o quê? E aí a gente encerra o nosso programa, tá bom? Que difícil, não estudei essa. Mas essa sim que faz. Eu não falei de propósito. Vamos lá. Vinhetinha do que pena, vamos lá. Qual é seu destaque, Sérgio? Que pena o quê você diria hoje para nós aqui, para nossa plateia? Eu acho que é uma gravação, né, do que a gente escuta demais quando as pessoas saem. Que pena que não há mais, e há bastante, hein? Há bastante. Mas que pena que não seja esse o modelo de gestão e preocupação do empresariado, da nossa classe política.
Que pena que a gente se distancia muitas vezes dos nossos princípios e valores, em nome de outras coisas que não nos tornam mais humanos. Sabe, Sérgio, eu vejo que as pessoas não se distanciam, elas simplesmente não os têm mesmo. Muitos empresários, a grande maioria que eu conheço, e eu conheço uma grande quantidade deles, são desprovidos de fato, não é que estão distantes, eles não têm este valor. Há um aculturamento para se fazer. Depois eu vou no finalzinho aqui, vou fazer uma proposta, um que tal para você, mas é muito importante esse nosso evento aqui, que nós tivemos aí o maior recorde da nossa história de assistirem o programa aqui, pessoas 2 horas assistindo, não é fácil, ninguém sai da conexão, fica aqui assistindo, mas muita gente vai assistir a gravação. Nós estamos prestando um serviço à comunidade empresarial brasileira. Porque o que nós falamos aqui é digno de alguém parar. Não, deixa eu estudar isso direito, porque é completamente repaginado, como a gente chama, quer dizer, o programa que mais expressa a nossa filosofia dos RPG, sabe, cara? Muito importante. E é uma pena, realmente, que tenhamos tão poucos exemplos do que a gente trabalhou aqui nesse tempo todo, né? Vinhetinha do Que Bom, Sérgio. Vinhetinha do Que Bom, vamos ver. Que bom o quê, Sérgio? Bom, tem muitos que bons, né? Na verdade, eu sempre... Não vale o sorvete da Que Bom. Sim, não. O merchan a gente não pode fazer. Né? Olha, eu acho que bom que existe uma geração, que mesmo uma geração mundial, né? Que vem observando, mesmo que seja pelo aspecto de ter um diferencial competitivo de mercado, mas eu costumo pensar assim, não sei se é correto pensar assim, é uma segunda encarnação do movimento das políticas de responsabilidade social, que a gente tentou, o empresariado, o mundo corporativo, especialmente no Brasil, com os indicadores, as questões da diversidade e tudo mais. Eu acho que não teria hoje um movimento ESG, e de fato, que inclusive, se você não estiver atento, né, de fato você perde competitividade. E se for maquiado superficial, certamente não vinga, como a gente já discutia isso naquela época, né, lá do ethos e tudo mais. Então, que bom que isto está na agenda, que isso está na pauta, que bom que isto veio para um patamar que é esse que funciona dentro desse universo, que faz parte desse universo, que é o monetizado. Né? Cuidar do social passa a ser monetizado, e isso dá retorno, isso não é custo, isso é investimento. Salvador Arena é a prova disso. Enquanto a gente coloca a nossa contabilidade que investimento em relações sociais é custo, nós estamos perdendo dinheiro. Nós estamos perdendo diferencial competitivo. Não é custo. Tem que mudar a conta. É investimento. Só que nem todo mundo sabe lidar com o social. Então, tem um universo de entidades sociais no país inteiro, pequenas, grandes, médias, que cuidam de causas parecidas, né? Invistam nas organizações sociais, financiem seus projetos. Vocês não sabem te entregar o projeto que você quer, da maneira que você quer fazer, faça. Né? Eu vou falar agora, vou ser um pouco arrogante, faça como nós fazemos, também não entregavam do jeito. Vamos capacitar, vamos sentar e dialogar, investir. Tem muito projeto, tem muita gente fazendo, que bom, fazendo isso por amor. Amadores, porque fazem por amor. Vamos investir nas organizações sociais no Brasil inteiro. Agora, finalzinho, tem aqui um comentário aqui. Luzia Almeida. Parabéns pela live. Que pena que empresários do país não sejam altruístas como Salvador Arena. E olha que ele morreu há 24 anos, hein? Agora, a vinhetinha do Que Tal? Tua sugestão, Sérgio. Vinhetinha do Que Tal? Eu acho que tal já deu um spoiler. Já deu spoiler, na verdade. A gente já deu isso em relação às organizações sociais, porque várias dessas pessoas, elas foram formadas com seus valores e princípios nessas organizações sociais.
Prova disso, por exemplo, as Olimpíadas. Quantos atletas que nós aplaudimos, que ganharam medalhas de ouro, mas que nenhuma empresa e nem pessoas físicas colocaram R$1 para ele correr, nadar, remar com tênis furado, com uniforme rasgado, e muitas vezes não tinha um recurso. E quando ele ganha a medalha, é brasileiro, mas nós não fizemos a nossa parte. Isso, paralelamente, para as nossas empresas. Quantos valores, quantos talentos que estão na sociedade do nosso lado, a gente investir. A gente olhar isso de uma maneira séria, a gente criar oportunidades para mulheres, para negros, para a população LGBTQI+, porque a diversidade, que são os diversos pontos de vista, a vista de um ponto de diversos lados, que faz com que a gente se enriqueça, né? Então, que tal se a gente fizer um esforço? É lógico, nós temos valores tão cristalizados, mas que tal se a gente fizer um esforço, tentar pensar diferente, escutar talvez mais e de impor menos? Que tal? Que tal? Cara, Sérgio, pô, muito grato pela sua generosidade, ficar 2 horas aqui conosco, tirar 2 horas da sua noite, do seu conforto, do seu jantar, e compartilhar conosco toda essa vivência que você tem. Eu queria, desde já, oferecer, não só para a Termomecânica, como para a Salvador Arena, para a Fundação, e para qualquer parceria junto à Universidade Corporativa, nós temos uma proposta de repaginação da gestão. O RPG significa Referenciais de Exemplaridade e da Primazia da Gestão. Nós não utilizamos mais a palavra excelência de gestão, porque a gente acha que muitas empresas banalizaram essa palavra. Infelizmente, banalizaram tanto a palavra excelência como a palavra qualidade. A gente fez um referencial de exemplaridade da primazia da gestão, usando uma linguagem completamente diferente. Os RPG, eles não valorizam mais a hierarquia clássica, valoriza a holacracia, que é um instrumento diferente. A gente valoriza muitas coisas que não estão nos documentos clássicos de gestão, estão nos RPG. Eu ofereço o nosso produto, que não é verdade um produto, é uma causa. Eu ofereço o RPG para vocês. Se vocês quiserem, nós temos uma trilha de formação de praticantes dos RPG. É uma trilha formada, na verdade, é um curso completo, formado por uma trilha, onde a gente explica os requisitos dos RPG, e uma outra trilha, onde a gente se especializa em 6 dos 10 requisitos dos RPG. Eu estou oferecendo cordialmente, gratuitamente, para qualquer pessoa com quem vocês tenham algum tipo de conexão, os executivos da Termomecânica, os profissionais da Fundação Salvador Arena e os parceiros na Universidade Corporativa. A gente quer colocar o nosso conteúdo, que é totalmente online, para vocês, para conhecerem os RPG e, quiçá, a gente possa contribuir um pouquinho com aquilo que a gente entende ser referencial de exemplaridade da primazia da gestão. Eu quero simplesmente participar dessa história generosa que você compartilhou, quiçá que a gente possa olhar o Salvador Arena, porque eu tenho certeza que ele era uma pessoa polêmica também. Nos dias de hoje, talvez eles não fossem tão bem compreendidos, cada um na sua época, né? Ele, na época, tinha lá as suas dificuldades em conviver com ele, deve ter tido dificuldades também, mas com certeza um cara que gerou um legado que, para quem conhece o legado dele, supera qualquer tipo de adversidade que possa ter tido e qualquer tipo de interpretação mal feita dos seus estilos, né? Do estilo que ele tinha. Um cara absolutamente à frente do seu tempo. Eu tive um privilégio realmente de ter podido contar com a sua generosidade, com a generosidade da Termomecânica, que cedeu você, com a generosidade da Fundação Salvador Arena, que cedeu você, e com a tua inteligência, né, com o seu conhecimento de tudo que você tem aí da Fundação, mostrar para nós como se faz para praticar o altruísmo da maneira como se pratica. Os números que você colocou nos slides aí são absolutamente impressionantes, né? Absolutamente impressionantes. Paulo, queria ouvir um pouquinho do Paulo também. Eu nunca vi um sistema de gestão como a Termomecânica. Nunca vi. Eu conheço empresas, né? Então, muito grato, querido. Vou te passar a palavra final aí para você falar algumas palavras antes do Paulo. Deixa o Paulo falar alguma coisinha e depois você faz as suas considerações finais. Paulão, sério? Valeu ou não valeu isso aqui? Nossa, eu fui um privilegiado estar aqui. Porque eu falo muito, Sérgio, para o Pavani, para mim, inovação
transformar o que existe em algo obsoleto e o que não existe em algo imprescindível. Em ambos os casos, vocês superaram. Então, o que eu desejo para vocês é uma vida longuíssima, né? Longa, e muito mais prosperidade. Vida longa e próspera. Né? Vida longa e próspera. Porque é muito legal. Muita lição O Neville, se estivesse aqui, ele ia estar extasiado também, porque eu tenho certeza absoluta que o que você falou aqui vai muita gente assistir, com certeza. E conte comigo, com o Paulo, com o Zé RPG, onde a gente puder falar sobre o nosso modelo de exemplaridade da primazia da gestão, será para mim um privilégio participar como voluntário dessa causa. Considere-me um servidor da causa de vocês. Obrigado, viu, querido? Suas palavras finais, Sérgio. Eu vou tentar não me delongar muito, né? Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nos assistindo nesse momento, os que depois vão assistir posteriormente. Obrigado pela sua confiança, como eu disse no início, pela sua paciência. Queria agradecer imensamente ao nosso conselho curador e à diretoria, né? Eu estou há 20 anos na Fundação e há 20 anos eu me comovo com o que acontece na Fundação e o que eu tenho aprendido com todos esses meus gestores. Né? Realmente, Salvador Arena fez escola, eu tenho aprendido demais com todos eles, em todos os aspectos. Isso é muito verdadeiro. E conhecer, como você falou assim, que pena que tem poucos que estão trabalhando dentro desses princípios, mas que bom que tem muitos fazendo isto, como vocês aqui do Repeginar, né, a Gauss e essa causa, porque voltamos lá, porque nós estamos trabalhando com entregar coisas, nós estamos nos sensibilizando com uma causa, e isto é poderoso. Uma boa semana para todos vocês, sucesso para todo mundo. Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco, muito obrigado. Eu vou fazer aqui, vou colocar aqui o nosso institucional final, Sérgio, mas fica aí nos bastidores, a gente bate uma palavrinha antes da gente ir embora, tá bom? Pessoal, nos vemos segunda-feira que vem com outro capítulo do Repaginar. Aí voltando a 1 hora, né? Não mais 2 horas, é só para situações muito especiais. Muito especiais. Mas a gente se vê na segunda-feira que vem. Aqui. Não vai embora não, Sérgio, fica aí que a gente fecha isso aqui. Espera aí que eu vou achar aqui o meu institucional que eu perdi. Achei. Beleza. Não achei não, perdi de novo. Você perdeu foi o... Aqui.